Olá, galera. Sexto ano, mais uma aula de história. A aula de história de hoje nós vamos estudar sobre os povo, né, fenício, né? A gente vai conhecer um pouco da história desse povo, né? Então, a gente vai observar primeiro aqui as civilizações dos fenícios, né? Ou seja, os fenícios, né, eles se destacaram, né, como povos aventureiros, ou seja, e também por serem, né, hábeis navegadores e bons comerciantes, né? Este último, né, possibilitou o desenvolvimento, né, de uma elite, né, que em diversas cidades passou a dominar o poder político e a dominação fenícia, né, devia, né, do grego, Poinque, né, terra das palmeiras, né? E o território fenício era formado, né, por diversas cidades, estados aqui, né, ou seja, cidades, né, independentes, né, em que cada um tinha entre outros seu governo e sua forma, né, de governar. E a localização, né, geográfica, né? Os fenícios, né, viveram na costa do Mediterrâneo, né, região entre a Mesopotâmia e o Egito atual, numa faixa, né, que se estendia entre o Garet, né, ao norte, e ao Monte Hermon, né, ao sul. Parte, né, do seu território era de localização costeira, né? E tal território atualmente, né, corresponde, né, à parte, né, do estado da Síria, né, e do Líbano. Em meio às cordilheiras, né, Líbanos, antilâmbanos, né, encontra-se, né, o vale, né, do Beca, né, ou seja, considerado um dos escassos ambientes, né, de solo fértil, sim, da região. É por isso, né, os fenícios, né, descobriram no mar os recursos, né, para sobreviver, dedicando-se, né, à pesca e ao comércio marítimo, sendo considerado os maiores navegadores da antiguidade. Aqui nós podemos observar nesse mapa, né, as rotas, né, do comércio dos fenícios, né, ou seja, que a gente vê toda a região onde eles tinham, ou seja, estação comercial. E aqui é o mapa atual do Líbano, né, ou seja, onde vivia, né, o povo fenício, né, que hoje é o atual Líbano. Né? E a gente vai observar aqui algumas curiosidades, né, e possível descoberta sobre os fenícios. Ou seja, entre os estudiosos, né, são discutidas diversas teorias sobre os povos fenícios, né? Mas uma aparece, né, com mais frequência, né, no material didático, né? Ou seja, tal teoria, de acordo, né, com o antigo historiador Heródoto, né, diz que os fenícios originaram-se no Mar Vermelho, né, inferindo, né, a sociedade antiga, né, como o Golfo Pérsico, né, e o Oceano Índico. Eles foram, né, os primeiros a contornar, né, o continente africano, né, a serviço do faraó Necão. E outra teoria sugere, né, que os fenícios, né, tenham sido oriundos, né, dos referidos cananitas, né, povos, né, que teriam residido, né, na Anatolia, né, atual Turquia e Egito. E a maior parte, né, das cidades fenícias, né, era portuárias, né? Por isso, né, conseguiram ampliar sua população, né, e seu comércio. Posteriormente, né, desenvolveram, né, diversas colônias. Alguns estudiosos informam, né, que a cidade, né, de Biblos, né, era uma das mais importantes e tinha uma relação comercial promissora, né, com o Egito. Mas ela não era, né, a única cidade, né, estado, né, de destaque dos fenícios, pois outros, como Sidom e Tiro, também se desenvolveram, né, ou seja, um importante comércio, e são apontadas, né, entre as cidades mais antigas da Fenícia. Tiro, né, de Sidom são consideradas, né, como cidades importantes para a Fenícia, né? Ou seja, elas são apontadas como impulsionadoras, né, da construção de portos comerciais e colônias em praias distantes, tais como Cádiz, na Espanha, e Cartago, né, situado no norte da África. Ou seja, Cartago, né, foi a mais importante colônia fenícia, né, e o desenvolvimento, né, e um dos pontos para as guerras púnicas, né, ou seja, no período do Império Romano.
É importante destacar, né, que os fenícios não fundaram um estado unificado, um reino, né, mas sim eram várias cidades-estado, né, que costumeiramente os estudiosos denominam, né, de Fenícia. É importante destacar, né, que os fenícios não praticavam apenas o comércio, eles também ficaram conhecidos, né, pelos seus atos, né, de pirataria, né, e sequestro. Em especial, né, sequestravam mulheres e, em troca da liberdade delas, pediam, né, mercadorias ou dinheiro. A Fenícia, assim como outras sociedades antigas, não conseguiu, né, preservar parte, né, da sua história, provavelmente por falta, né, de conhecimento, da importância, né, de recursos, de como proteger seu cotidiano, né, e significados culturais. Mas é possível encontrar vestígio, né, deste povo, dentre outras fontes, né, no Antigo Testamento, né, da Bíblia, né, anais assírios, né, Homero. Aqui a gente vai observar o alfabeto, né, fenício, né, e o seu legado, né, que nós vamos poder observar e entender como se deu, né, o alfabeto fenício. Considerando, né, como ancestral dos alfabetos modernos, né, com base no alfabeto semita, né, serviu de base, né, para diversos alfabetos, tais como o grego, o hebraico, né, e o arábico, né. As vogais não estavam, né, presentes no alfabeto, né, fenício, sendo adicionado posteriormente, né, pelos gregos. O alfabeto fenício pode ser considerado como um grande avanço, né, e uma criação cultural para o desenvolvimento social dos fenícios, né, e das sociedades antigas, né, um legado que chegou até nós. O alfabeto fenício, né, foi um documentado em monumentos, né, das cidades de Bíblios, né, como num sarcófago, né, de Airã. Ao todo, né, eram 22 sinais, né, que representavam o som das letras combinadas, em vez, né, de suas imagens. Tal alfabeto era composto, né, por consoantes. E tal invenção, né, foi uma grande, né, contribuição dos fenícios, né, com a simplificação da escrita. Isso ajudou principalmente a comunicação entre os povos e os comerciantes, né, que passaram a fazer anotações dos seus negócios e, com isso, né, conseguiram melhor controle e organização das mercadorias. Provavelmente a descoberta do alfabeto foi por volta de 1000 anos antes de Cristo. Nós vamos observar a questão da estrutura, né, social. A sociedade fenícia era dividida em estamentos, né? Ou seja, constituídos, né, hierarquicamente, e de sacerdote, aristocratas, né, comerciantes, homens livres e escravos. Cada cidade tinha seu governo e cuidava, né, de seus interesses e negócio, né? O monarca, cargo, né, que era hereditário, né, era o que mais ganhava, né? E quando vantajoso, né, praticava a política, né, da boa vizinhança, principalmente entre as cidades e estados fenícios. A posição social era comumente, né, relacionada diretamente à riqueza. Ou seja, o grupo predominante no geral, os reis, era governado com o apoio de ricos comerciantes marítimos, né, proprietários de terras, negociantes de escravos e sacerdote. A classe social menos favorecida, né, fazia parte, né, da maioria da população, composta por artesãos, camponeses, pescadores, e a parcela mais explorada composta por escravos, marinheiros e pobres. O rei de cada cidade-estado era auxiliado, né, por um conselho composto por ricos comerciantes ou seus representantes, né, o que caracteriza a importância, né, do comércio para os fenícios. Aqui nós vamos observar essa pirâmide, né, da estrutura, né, social fenícios. Então, a gente pode observar que no topo da pirâmide vai estar quem? A aristocracia, né, que era a classe mais alta. Abaixo da aristocracia, nós vamos ter os comerciantes, né, que eram os comerciantes ricos, né,
dessa região. E nós vamos ter também os camponeses, né? E na parte mais baixa, né, que era dessa questão da estrutura social, os escravos, né, que eram as pessoas mais exploradas, né, dentro dessa estrutura social dos fenícios. Vamos ver a questão da política, né, como se desenvolveu a política fenícia, né? A política fenícios, né, praticava um tipo, né, de governo talassocracia, né, que significa um governo comandado, né, por homens ligados ao mar. A Fenícia, né, era dividida em cidades e estados, que eram inteiramente independentes, né, e cada uma ficava sob o governo de um rei. As famílias de mais poder e condições financeiras, né, seguramente, eram aquelas, né, que detinham o comércio marítimo, né, bem como, em geral, né, lideravam, né, a política, né, das cidades. Aqui nós vamos observar a questão da religião, nós vamos ver a imagem de Baal e a imagem da estátua de deusas, né, Maria e Lã, né. Então, nós vamos observar que a religião fenícia era politeísta, né? Eles adoravam diversas divindades, que eram associadas aos astros, né? À fertilidade e às forças da natureza. Então, significa que eles tinham vários deuses, né? Para adorar. As práticas religiosas, né? Buscavam e alcançarem, né? Dos deuses, né? O progresso, né? Da vida. No geral, cada cidade, estado, né, adorava seus próprios deuses, né, e cultuavam nas suas cerimoniais religiosas, né, feitas ao ar livre. Costumavam fazer oferendas vegetais, né, às vezes oferecendo sacrifícios, né, de animais e homens. E os deuses considerados como os principais eram El e sua companheira Herate, né, ou Elate, né, deusa do mar. Deles descendiam, né, outros deuses, né, como Baal, deus associado ao sol e às chuvas, né, e também conhecido como deus da montanha. Astarteia, né, uma deusa vinculada à riqueza e à fecundidade, né, também a deusa da lua, né, e da guerra. Havia, né, vários outros deuses e deusas também. Então, a gente vai observar agora a questão da economia, né? A economia dos fenícios era baseada, né, na pesca, na agricultura, né, para uma economia mercantil. Haja vista, né, a falta, né, de terras férteis, né, da Fenícia, o que não possibilitava, né, uma produção agrícola capaz de suprir, né, as necessidades da população. Assim, a saída foi pelo comércio marítimo, né? Então, aqui nós vamos observar também a questão dos principais produtos, né, fabricados pelos fenícios, né? Ou seja, os fenícios, né, foram bons construtores, né, de artefatos, né, em metalurgia, né, com destaque na construção naval e na produção de tecidos. Com isso, né, os produtos foram bastante comercializados na época. Os fenícios, né, foram também inventores, né, da púrpura, né, corante produto, né, cobiçado pelos reis, né, e nobres de outros povos. Tem a questão da arte também, né, a arte fenícia não possui característica exclusiva, né, que a diferencia de seus contemporâneos. Isso se deve, né, por ela ter sido influenciada por diferentes culturas artísticas, né, como a do Egito, da Grécia, né, e da Assíria, né? Ou seja, os fenícios, em suas viagens, conheceram, né, uma ampla experiência artística, né, e assim desenvolveram, né, sua própria arte, né, com produções de pouca originalidade, né, com estilo, né, a aparência, né, que carregam traços, né, de características de diferentes povos. Que nós podemos ver na imagem, né, da arte fenícia, né, esses jarros aqui, vocês podem observar, característica, né, da arte fenícia. Nós vamos observar aqui o declínio, né, dos fenícios, né? Os fenícios, né, conseguiram se destacar dentre as grandes civilizações da antiguidade, né, pelo potencial comercial e marítimo, né,
porém não conseguiram, né, tornar-se, né, um império coeso. Assim foram, né, ao longo da sua história, dominados, né, por outros povos, o que no início, né, incomodava desde que não afetasse, né, o comércio. Dessa forma, quando os persas, né, sob o comando de Ciro II, né, apoderaram-se, né, da Babilônia e dominaram as cidades fenícias, né, não houve maiores conflitos, né. O tal povo fenício perdeu bastante espaço, né, quando submetido ao poder dos persas, né, foi obrigado a lutar contra os gregos, né, e perdeu parte, né, de sua frota, né, e do controle do mar. Quando os persas, 333 anos antes de Cristo, foram derrotados pelos macedônios, né, sob o comando, né, de Alexandre Magno, né, o imperador da Macedônia. As cidades fenícias, né, sob tabela, ficaram dominadas, né, por Alexandre, né, menos a cidade de Tiro, né, que só foi conquistada depois. Após esses fatos, né, a Fenícia não conseguiu, né, recuperar seu território de comércio, né, que passou a ser povoado, né, pelos gregos e egípcios. Então, galera do sexto ano, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima aula.